Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Sua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Seu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Sua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti, sem ti. E eu nada sou sem ti, sem ti. E eu perdido estou sem ti. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Vem sobre nós, Senhor. Ilumina a nossa mente, o nosso coração essa noite. Fala com a gente. Revela-se a nós, Senhor. Nós precisamos da sua presença, nós carecemos da inspiração do seu Espírito. Fala conosco. É o que nós te pedimos hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Não sei se todo mundo conhece, não é uma música muito nova. É uma canção Meu Respirar, da Vineyard, de um dos primeiros discos da Vineyard que eu ouvi. Eu sei que a Vineyard é muito, muito antiga, né? Acho que dos anos 70, mas talvez essa tenha sido das primeiras canções que eu ouvi. Ali o disco foi lançado em 2001, Vem Essa é a Hora, né? Vem Essa é a Hora era, acho que talvez a música mais conhecida desse disco. Vem, essa é a hora da adoração. E
É um disco maravilhoso, inteiro ele. É lindo. E essa música, Meu Respirar, ela inspira a mensagem que a gente vai ouvir hoje. Ali em Gênesis capítulo 1, os primeiros versos da Bíblia, né? Eu gosto muito de uma palavra que o Marco Teles costuma dizer. Ele diz: criou Deus no princípio. O Teles ele gosta de que o verbo criar esteja começando a frase, porque ele diz que o primeiro ato divino é um ato criativo, né? Então, a gente no português costuma ler no princípio, Deus criou os céus e a terra, né? Mas no original, criou é a primeira palavra do texto bíblico. E criou Deus no princípio os céus e a terra. O verso 2 vai dizer que a terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas, ou trevas na face do abismo, né? Em algumas versões. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Espírito de Deus é Ruach Elohim. Espírito, Ruach. Ali no capítulo 2, versículo 7, Deus forma o homem, né? E diz: então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida nas suas narinas. E o homem se tornou alma vivente, ou ser vivo, ou ser vivo. Alma vivente quer dizer ser vivo. Então, Ruach aparece aqui de novo. Soprou, Ruach. Em 1 Reis, capítulo 19, versos 11 a 13, a gente tem, contando um pouco do cenário, né? O profeta Elias acabou de desafiar os profetas de Baal ali no Monte Carmelo e ele os humilha, né? Porque eles ficam o dia inteiro clamando ao seu Deus que ele mande fogo do céu e nada acontece. Eles começam a se cortar, fazendo penitência para que Baal respondesse e nada acontece. Então Elias faz uma oração dizendo que se Deus é o Senhor, que ele respondesse com fogo do céu. E aquilo todo estava molhado, né? Ele manda que eles derramem vários jarros d'água, de modo que a água corria em volta da oferta. E o fogo do céu consome até a água, né? Seca tudo. Mas Elias não ficou bem com essa história toda. Elias começa a questionar Deus. E ele fala assim: só sobrei eu. De todos os profetas do Senhor, só tem eu. Então, no verso 11, ele está no Monte Sinai, buscando a presença do Senhor. E diz assim: enquanto Elias estava ali, o Senhor passou. E um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava nesse vento intenso, nesse vendaval. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Depois desse episódio, Deus diz a Elias que há sim aqueles que não se dobraram a Baal, e Deus indica a Elias que vá até Eliseu e faça dele seu discípulo, né? Ruach, aqui, essa brisa, esse sussurro no qual Deus estava em 1 Reis 19, o sopro de Deus no homem feito do pó da terra, ali em Gênesis 2, e o vento do Espírito que se movia sobre as águas, é a mesma coisa. Ruach, Ruach.
como a gente costuma traduzir espírito, brisa, vento, sopro. É uma onomatopeia. Você deve lembrar das aulas de português aí, uma onomatopeia é uma palavra que representa um barulho, né? Então, como a gente fala, como que faz o mar, né? Pergunta para uma criança, né? Como faz o mar? Ele fala, chua, né? É uma palavra inventada para representar o barulho de uma onda, né? Ou como é que faz o trovão? Cabum, né? A gente tem essa ideia. Então, o trovão não fala cabum, né? Mas a gente interpreta como essa palavra, essa onomatopeia. No hebraico isso é muito comum. Muitas palavras são onomatopeias no hebraico. E a palavra que a gente atribui ao Espírito Santo, ruach, é o som de um sopro. Isso é ruach. No princípio, o sopro de Deus estava sobre as águas. Na criação da humanidade, o sopro de Deus transforma o ser humano em uma alma vivente. No Monte Sinai, Deus fala com Elias através de um sopro, um sussurro. Em Ezequiel 37 tem uma outra experiência interessante, que o profeta Ezequiel estava em uma visão espiritual, enxergando um vale cheio de ossos secos, e o Senhor manda que ele profetize que aqueles ossos se juntem novamente. Eles podem tornar a viver? Deus pergunta para o profeta. O profeta responde, o Senhor sabe. É possível ossos se voltarem a viver? Quem sabe disso? Só Deus. O profeta não é capaz de responder essa pergunta. Então, Deus manda que o profeta diga aos ossos que eles voltem. E ele começa a ordenar, e esses ossos começam a se chocar um com o outro e começam a constituir nervos, músculos, carne, e se colocam em pé, mas sem vida. O texto diz sem sopro, sem ruach. Versos 9 e 10. Então ele me disse, filho do homem, profetize aos ventos. Anuncie-lhes uma mensagem e diga, assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, ó ruach, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Sopro, Espírito, é a mesma palavra, ruach. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formavam um grande exército. É interessante que, ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus escolhe apresentar-se na forma dessa onomatopeia e de uma outra. No hebraico existe uma palavra que é uma palavra misteriosa, que ninguém sabe exatamente qual é a pronúncia dela, né? Costuma-se dizer, e a gente não sabe até que ponto isso é uma verdade, até que ponto isso é uma lenda, que os copistas bíblicos, quando iam escrever essa palavra, usavam uma pena de ouro. E depois de usada essa pena de ouro, ela era inutilizada porque ela não podia escrever nenhuma outra palavra, porque ela tinha escrito a palavra sagrada. Essa palavra sagrada é representada por 4 letras. Y, H, W, H. Esse conjunto de 4 letras, todas elas consoantes, né, é conhecido na teologia como o tetragrama sagrado. Ela é representado dessas 4 letras e originalmente foi traduzida com vogais para que a gente consiga falar alguma coisa quando vê essas 4 letras juntas, né? Então, em algumas bíblias você vai encontrar ela traduzida como Yahvé ou como Javé. Na Bíblia dos Testemunhas de Jeová, ela está como Jeová, que é uma junção das palavras Yahvé e Elohim, que são os 2 nomes de Deus, né? Então, ela que deriva aquela palavra Ieoa da música do Ademar de Campos, né? Eu sou grato por tudo o que tenho, Ieoa, Ieoa, é num dialeto, acho que havaiano, que eles traduziram, né? Eles transliteraram essas 4 consoantes como Ieoa.
E é daí que vem também a divindade Jah, cultuada pelos Rastafari, também é desse tetragrama sagrado. YHWH é o nome de Deus, é o nome da Santíssima Trindade. Algumas pessoas confundem achando que é o nome do Pai. Não é o nome do Pai, é o nome dos três, da comunidade chamada Deus, né? Nas Bíblias modernas, a gente costuma encontrar ela traduzida como o Senhor. Sempre que você vê um texto que está escrito o Senhor disse a Moisés, o Senhor ali é YHWH. É uma palavra que não tem tradução, que não tem uma forma de dizer, mas que ela está assim. Mas o que significa YHWH? Hoje em dia, uma das teses mais aceitas pelos biblistas é que YHWH também é uma onomatopeia. Não só de um sopro igual ruach. Ruach é ruach, certo? YHWH não é um sopro, mas é uma inspiração e uma expiração. Talvez por isso não tenha exatamente uma pronúncia correta, porque ela não é uma palavra vocalizável, mas é o ato natural da respiração. A primeira palavra que você disse na vida não foi papai, não foi mamãe, não foi papá, não foi carro, não foi bola. A primeira palavra que você falou no momento em que você saiu do ventre da sua mãe foi o nome pessoal de Deus. Quando você esteve triste, chateado, como eu quando fui demitido segunda-feira passada, você suspirou fundo e você clamou o nome de Deus. Quando você ficou deprimido, você não tinha condições de dizer nenhuma única palavra e você respirou. Você clamou o nome de Deus. Todas as vezes que você está feliz ou grato, que você está extasiado diante da grandeza e do poder de Deus, ainda que você não tenha feito uma oração de gratidão, você disse. E essa palavra chegou aos céus na forma de uma adoração. E a última palavra que você vai dizer, no seu último suspiro de vida aqui na terra, vai ser o nome de Deus. Mas existe um ritmo e uma proporcionalidade na respiração que precisa ser respeitado. O mesmo volume de ar que você inspira é aquele que você expira. Dá para respirar rápido. Dá para respirar devagar. Mas não dá para respirar muito ar e expirar pouco ar. Ou não dá para inspirar pouco e expirar muito também. Tem que ser a mesma proporção. O mesmo tanto de ar que entra precisa ser o ar que sai. O que acontece se eu ficar só inalando o ar sem expelir o ar? O que vai acontecer? Eu vou ter uma embolia. Meu pulmão vai explodir de tanto ar que eu estou colocando para dentro sem expirar esse ar, sem colocar ele para fora. E o que acontece se eu fizer o contrário? Se eu mergulho na água, por exemplo, quem já gosta de mergulhar já teve essa experiência. Você mergulha, você toma muito ar. E aí você, debaixo d'água, você vai soltando esse ar aos pouquinhos, né? Se você começa a soltar ar, soltar ar, soltar ar e não pode inspirar mais ar, vai faltar ar no seu cérebro, vai faltar oxigênio no seu cérebro e você desmaia. Porque você soltou mais ar do que inspirou. É necessário que exista um equilíbrio no ar que eu coloco para dentro e no ar que eu coloco para fora. Efésios 5, 18 a 21
diz assim: não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, enchei-vos do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aqui Paulo está recomendando que os efésios não ficassem preocupados simplesmente em inspirar, só em receber. É como se ele dissesse assim: não fiquem focados demais em satisfazer a própria carne. Embriagar-se aqui não é só sobre a bebida alcoólica. Embriagar-se é uma figura de uma mentalidade egoísta que quer tudo para si. É a mesma representação que Paulo vai fazer quando ele recomenda aos coríntios, quando ele está falando acerca da ceia, diz que eles embriagavam e se empanturravam de comida na celebração da ceia do Senhor e ignoravam aqueles que não tinham nem para si. Aos Efésios, ele diz que essa conduta, essa postura que eles estavam tendo, de se embriagar, de se encher, iria levá-los ao descontrole. Partindo para a nossa conclusão, repara um pouco na mentalidade dos nossos dias. O ser humano é egoísta. Ele não tem limite. Se você tem uma casa, você quer uma casa maior, ou 2 casas, ou 10 casas. Se você tem um carro, você quer um carro mais caro, maior, que passe um status melhor. Se você tem um celular, logo ele está velho, você quer trocar pelo último modelo, pelo mais novo, com mais recursos, mais caro. A palavra de Paulo é: pare. Isso vai levar você ao descontrole. Na mesma medida que você inspira, é necessário que você expire. Por isso o apóstolo faz a recomendação: enchei-vos. Enchei-vos aqui é uns aos outros. Enchei-vos do Espírito. Sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. Enchei-vos é plural. Enchei-vos. Não é encha-se. Senão eu só vou ficar e ficar cheio, empanturrado do Espírito Santo. Empanturrado de dinheiro, empanturrado de felicidade, empanturrado de tudo que eu aspiro de melhor. Tudo que eu quero de melhor, eu quero para mim. Na mesma proporção que eu me encho de Deus, eu tenho que compartilhar de Deus. Na mesma proporção que eu me encho de alegria, eu devo compartilhar a alegria. Na mesma proporção que eu me encho de alimento, eu preciso compartilhar alimento. Quando isso não obedece essa proporcionalidade, a gente fica empanturrado ou a gente fica seco. Na mesma proporção que eu inspiro o Espírito Santo, o sopro divino, eu também devo soprar desse Espírito Santo sobre os meus irmãos. E quando eu faço isso, eu estou invocando o nome do Senhor. Romanos 10:13 e Joel 2:32 dizem: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que as nossas vidas sejam uma invocação do nome do Senhor. Inspirando, inspirando, recebendo e doando, se enchendo e se esvaziando, recebendo e transbordando, até o nosso último suspiro. Assim a gente vai viver uma vida que vale a pena, uma vida que glorifica o nome do Senhor. É isso que eu queria compartilhar hoje, e eu gostaria de ouvi-los
com a seguinte pergunta: alguma vez na sua vida você já experimentou um descontrole nessa proporção? Na respiração? Quando você estava recebendo demais e não compartilhando, ou quando você estava compartilhando demais sem se abastecer do espírito. E eu queria saber como é que foi essa tua experiência. Como você conseguiu passar por isso, como você saiu dela. Tá bom? Podemos abrir microfone, se alguém já estiver falando, levanta a mãozinha e aí a gente segue. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.